Ahn, Olá, pessoas do meu canal. Hoje é dia 20 e alguma coisa. Que nada, hoje é dia 15. Hoje é dia 15 de um mês também. Não, é abril, né? De um ano, que é 2019, esse eu sei mesmo. Eu acabei de assistir uma coisa que eu fiquei feliz, sabe? Que é um produto tipicamente brasileiro. E às vezes a gente olha assim e pensa, nossa, será que isso aqui presta e eu vou assistir até o final? Porque tem muita coisa que não vale a pena, você não deve assistir até o final, né? Mas hoje eu vi uma coisa totalmente diferente do que eu costumo ver e que a internet costuma oferecer, que a vulgaridade costuma oferecer, né? A vulgaridade ela toma formas de todo tipo de forma, né? Tipo assim, a vulgaridade eu acho que existia uma época que a vulgaridade era o a vulgaridade era livro, né, por escrito, coisa e tal, né, e depois a vulgaridade se tornou vídeos, né, e agora a vulgaridade é o que a gente faz com a gente mesmo, do tipo, porque tem vídeo de todo jeito que você imaginar, tem vídeo de todo jeito, entendeu? Então, o que aconteceu, né? Eu pensei em gravar esse vídeo a respeito de eu vou falar a linha geral que se adapta a toda a realidade, né? Que chama-se direitos autorais, né? Direitos autorais começou escrito, né? Tipo, existem as formas de arte, né? Escultura, pintura, literatura, artes cênicas, a arquitetura é uma das formas de arte, né? E o pessoal diz que a sétima arte é o cinema, né? Que chegou numa definição bem mais moderna, né? E eu não sei, eu acho que tipo a arte moderna mesmo, a mais importante de todas, vai começar a ser a essência de todas essas aí. E a essência de todas essas chama criatividade. Então, assim, é um atributo da consciência e é um atributo extremamente dependente de uma palavrinha que também pode ser considerado um atributo autônomo, né? Que é a imaginação. As pessoas pensam, imaginam, fazem, né? E o processo criativo sempre atraiu os outros humanos, né? E a gente, na verdade, não pensa muito bem sobre o quão importante é essa situação de você entrar em contato com você mesmo e tentar descobrir qual é a maneira mais original de você fazer uma narrativa, né? Tipo, o que seria constante na sua narrativa que não consta na narrativa de ninguém, né? É, e é justamente daí que você vai pegar os pontos que vai montar a sua narrativa. E ninguém é bem sucedido e ninguém é mal sucedido da mesma maneira que o outro. Totalmente igual, mesmo se você seguir o mesmo protocolo, entendeu? Tipo assim, se você for estudar para um concurso público, né, difícil, de nível superior, né, e você chega lá e fala, olha, tem um monte de gente aqui que passou por esse concurso público, né, tipo assim, tem 300 vagas para a Polícia Federal, né, todo mundo ali tem curso superior, tem muita gente ali que fala 2, 3 línguas, tem gente ali que já viveu no exterior e coisa e tal, e tem todo aquele perfil lá, né, e olha, ninguém foi exatamente igual, sabe? Tipo, teve gente que estudou 3 anos, teve gente que estudou 5, teve gente que estudou 10, teve gente que... Não, todo mundo estudou, né? Mas do tipo, as pessoas têm que ser original. Então, eu estou te falando para você falar assim, onde é que está a originalidade, né? E qual a importância disso? Olha, mesmo para uma prova que é igual para todas as pessoas, do tipo assim, que é uma prova onde tinha 100 vagas, e aí, tipo, 1.000 pessoas prestaram, né? Aqueles 100 que passaram dentro, mesmo tendo estudado o mesmo edital, mesmo tendo feito a mesma faculdade, mesmo tendo todas as predisposições, mesmo tendo um protocolo rígido, né, sobre passo a passo, ninguém conseguiu chegar ali do mesmo jeito que o outro. Entendeu? Teve uns que teve que se esforçar muito mais porque tinha 3 filhos e veio de uma família pobre. Já teve outros que tinham uma família rica, né, e a mãe era juíza federal e tinha uma biblioteca gigantesca, né, de graça, né, que já foi assim, uma coisa herdada, né, ou que herdada em vida, né, porque tipo você pode ler os livros da sua mãe. Eu sempre li os livros da minha mãe, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a parte mais importante desse negócio todo, do que a gente chama de vida, talvez esteja dentro da originalidade,
né? Se você conseguiu entender alguma coisa de maneira original, né? E tá aqui, ó, Cinemagia. Tipo, foi uma produção que você percebe que foi uma produção 100% nacional, né, sem grandes apoios de muita coisa, e é um documentário sobre as locadoras de vídeo de São Paulo, né? E aí você vê assim, uma situação muito interessante, porque tipo, eles falam a história desde 1982, né? Em 1982 o Brasil não tinha videocassete, entendeu? Então as pessoas elas criaram um negócio chamado videoclube, né? Tipo, se você tinha algum dinheiro para gastar, tipo, se você era um classe média, né? Você pegava as fitas que você tinha, né? E você levava para esse lugar, né? E esse lugar era um lugar físico, né? Onde tinha lá normalmente um voluntário, né? Tipo, não era nem um funcionário propriamente dito. E lá tinha as fitas das outras pessoas que, né, disponibilizaram. E você chegava com as suas, pegava algumas deles e deixava as suas para outras pessoas pegarem, né? Isso foi em 1982 em São Paulo. E depois aconteceu uma evolução dessa história toda, né? Tipo assim, em 85 já tinha videocassete no Brasil. As pessoas compravam videocassete. Então, e aí nessa época as pessoas começaram a gravar vídeos, né? Tipo, por conta daquela função do REC, né, no videocassete. Então, as pessoas copiavam fitas, pirateavam fitas. E nessa época, era porque não tinha no Brasil nenhuma distribuidora, do tipo assim, a Sony Pictures, a Universal Pictures, a Paramount. Eles não tinham ninguém, não tinha uma pessoa lá com terno e gravata, né, e com uma maletinha cheia de contratos, dizendo assim, eu sou representante dos direitos autorais, né, do pessoal lá de Hollywood aqui no Brasil na década de 80. Não existia essa situação. E aí, e o que acontece, né? Tipo assim, as pessoas queriam ver filmes, né? E elas, tipo, alguns viajaram para o exterior e trouxeram fitas de vídeo para o Brasil. E aí as pessoas copiaram aquilo tudo e inicialmente na década de 80 não tinha vídeo de vídeo realmente distribuído de forma dos canais legítimos, né? De tipo assim, o titular de direitos autorais faz um contrato de cessão desses direitos e agora você pode assistir um filme, né, de um ator famoso da década de 80, né? Sei lá, ver um exemplo aí, não sei, quem que é um ator famoso da década de 80? O cara que fez o primeiro Godfather, né? Cara, realmente, não vi o nome dele agora na mente. Mas enfim, ele começou dessa maneira, né? E aí as pessoas que começaram a olhar esse negócio aí, alguém, né? Tipo assim, alguns, e acho que lá em São Paulo foi uma empresa chamada Hobby Video, e uma empresa chamada Omni Video, começaram a abrir locadoras, né? E aí, a locadora era um lugar que era estritamente comercial mesmo. Você ia lá e alugava um filme, não era um videoclube, né? E isso foi na década de 80, isso tipo assim, 85, 86, e lá para 87 começaram a fazer reuniões e mandar pessoas que realmente representavam os direitos autorais e começou a ter toda uma discussão, um debate, né? E inclusive o artigo 187 do Código Penal sempre teve lá, né, o crime de falsificação, né, de direitos autorais, né, de violação de direitos autorais, né. E aí, na década de 90, teve essa coisa toda, mas o que eu achei mais interessante nesse documentário é que o mercado, ele cobre as coisas de maneira, tipo assim, a engenhosidade humana, ela se associa para conseguir responder à demanda, né? As pessoas efetivamente acabam comprando coisas e alguém se organiza para poder produzir e vender isso, né? E distribuir isso. E no caso, a gente viu que o processo foi a partir da ilegalidade, do tipo as pessoas copiavam fitas de baixa qualidade e vendiam fitas de baixa qualidade, e aquilo ali era tipo, as pessoas viam filmes dessa maneira e era o melhor que tinha naquela época, né? E aí o que aconteceu?
Um dia alguém foi lá pro Japão e viu que tinha lá uma máquina de fazer filme de verdade, né? E aí o que aconteceu? Essa pessoa que foi lá conseguiu essa máquina, né, para fazer as fitas cassete gravadas com alta qualidade. Essa pessoa no Brasil, ela realmente ficou rica, porque ela tinha contrato com a Warner Brothers, com a Sony, com a Paramount, com a... Eu esqueci, mas era todos os grandes estúdios faziam as suas fitas com uma única empresa no Brasil. Então, assim, esse cara ganhou muito dinheiro trazendo, né, o vídeo que era original, né, que tinha uma fábrica decente que produzia vídeo decente, né. Isso é uma situação diferente, entendeu? Mas o que eu percebi é que, olha, todo o mercado começou, praticamente todo o mercado começa sem nenhuma regulação, né? E vai surgindo um monte de gente tentando regular. Mas um dia aconteceu uma coisa no próprio mercado mesmo, que foi tipo assim, olha, até 2010 ter uma videolocadora era um sonho de alguns classe média do Brasil e as pessoas, alguns realmente ganharam bastante dinheiro com isso, chegaram a ter 10, 20 lojas, né, dentro de São Paulo vendendo, alugando filme assim à torta direita. Então era tipo assim, o Titanic de 1999, né, um cara prestou um depoimento e falou assim, olha, eu tinha 55 fitas do Titanic, eu alugava 55 e durante 3 meses ninguém parou de locar, eu tentava comprar outras fitas para poder locar e ele ficava tipo com elas o tempo todo alugado. Então tipo assim, esse cara ganhou só com um título, explorando os direitos autorais de um único título, né, do Titanic. Tipo, eu fiz as contas aí, ele alugava R$3 na época, né? Ele ganhava tipo uns R$800 por semana. Então, assim, com um único título, né? Por quê? Porque aquilo chamou a atenção das pessoas. Todo mundo queria ver o Leonardo DiCaprio, né? Todo mundo queria ver o Titanic, todo mundo queria ver aquela história que foi escrita, né? Pelo o mais bem sucedido de todos os canadenses, né? O James Cameron, né? E acontecia isso, né? Então, assim, a gente está começando a ver uma situação diferente, né? Aí depois, o bom desse filme é que ele mostra tudo, sabe? Do tipo assim, mostra lá de 82 e depois ele mostra uma videolocadora fechando, entendeu? Uma videolocadora fechando, que foi o cara que fez o documentário. Ele falou assim, olha, eu tive aqui durante 10 anos e hoje é o último dia que eu vou abrir essa locadora. Eu não estou abrindo para alugar nada, eu estou abrindo para vender tudo. Né? O preço mais barato, destruiu, né? Você vê, tipo assim, a empolgação do início de todo mundo querendo fazer dinheiro, coisa e tal, e gente ficando realmente rica, né? Tipo assim, gente andando com carro novo, com roupa fina, né? E coisa e tal. E você vê o fim, né? Você vê o fim que é basicamente uma grande corporação, que é o Netflix hoje, né? E você pode pegar os canais aí, HBO, por exemplo, né? Que não negocia com o Netflix os direitos autorais do Game of Thrones, né? E você pode pegar esse pessoal todo e você consegue perceber, poxa, uma grande corporação destruiu de novo a classe média, sabe? Isso aí acontece demais da conta, né? Tipo assim, mercado de roupa, mercado de... Mas aqui o exemplo foi muito, muito, muito marcante. É porque, tipo assim, você vai sair daquela ideia de gente que tava tranquila, né? Que tava assim com a vida boa, né? Lá na década de 90, 95, 98, 99, 2000, 2001, 2002 e aquilo ali foi quebrando, né? Então, assim, quem conseguiu juntar algum dinheiro, juntou. Quem não conseguiu, quebrou, né? Mas é muito interessante. Tipo assim... E outra, você não vai achar nenhuma locadora para ver esse Cinemagia, né? Você não vai achar em nenhum lugar. Eu não vou contar para você onde você vai achar, tá? Eu vou nem falar que existe alguma coisa a ver com o tal de The Pirate Bay, né? Que é um cara que... foi um grupo de suecos, né, que inventou um site que é um peer-to-peer, que ele faz um file sharing, que ajudou a quebrar as locadoras também, né? Mas eles não quebraram, eles continuam imortais até hoje, e, tipo, sempre coloca o site de novo no ar, é incrível isso, sabe? Sempre, toda vez, eles já caíram 1 milhão de vezes, o FBI derrubou eles, a Interpol derrubou eles, e depois eles se reerguem de novo, né? Então, assim, eu acho que eles vão preservar a memória coletiva da humanidade. Né? Porque nesse documentário aqui tem um monte de gente que aparece com aquelas fitas bem antigas da década de 80, né? E fala assim, poxa, esse aqui eu tinha na minha locadora e guardei pra mim porque esse filme é especial pra mim. Né? E acho que a memória da humanidade vai ser mantido assim, tipo, esses tentaram fazer esse trabalho romântico de pegar um vídeo, né, de ficar com aquela cópia daquele vídeo, né, daquele ano. Mas
Você já parou para ver o tanto que a gente vai conseguir ter uma visão histórica do agora, muito diferente do que a gente conseguia ter há 500 anos atrás, né? Porque, tipo assim, esses vídeos da humanidade inteira vão ficar no YouTube, né? Vão ficar no Pirate Bay, né? Tipo, a digitalização é perigosa, né? Digitalization is dangerous, mas eu acho que eu não consigo viver sem ela, né? Então fica aí o convite para você que é uma pessoa muito cult, né, e que quer assistir um filme extremamente específico sobre um tema muito específico, né, do tipo, eu particularmente pensei várias vezes a respeito da origem da propriedade privada, quando eu estava assistindo esse vídeo, né, pensei muito a respeito também da livre iniciativa, das garantias da propriedade privada, né, do livre mercado, e coisas que literalmente foi a ilegalidade que supriu a demanda no início, né, e depois existiu uma regulação por parte do governo e depois existiu mesmo uma regulação comercial de produção e distribuição, que foi o movimento dos grandes estúdios de cinema, olhar para a América Latina e falar assim, a gente precisa civilizar esse lugar, né, e vamos vender fitas, né, para eles poderem alugar as fitas, mas essas fitas têm qualidade, essas fitas são feitas, né, tem um selo holográfico, né, tipo assim, era uma coisa bem diferente. Tem todas as fases, do tipo, tem quase 2 horas. É muito interessante. Acho que ninguém vai ver, mas eu vou guardar esse momento pra mim, porque, poxa, foi gratificante ver um negócio desse aqui. Tipo, a Globo não faz isso, né? Tipo, a maior parte dos produtores de direitos autorais do Brasil não fazem trabalhos como esse, né? E realmente ficou muito interessante. E engraçado, não vem em momento nenhum nesse documentário fala assim, os direitos desse documentário são reservados, né? Tipo, eu acredito que a pessoa uma pessoa que fazia filmes de maneira autônoma, né? E ela era dona de uma locadora e ela conhecia todos aqueles que se ocupavam desse mercado. Então ele fez um filme gravando, né, o início, o meio e o fim, né, desse sonho da classe média brasileira, que era ter uma empresa que qualquer pessoa podia fazer, né? Não era uma empresa que você precisava, sei lá, de ter uma máquina caríssima, não era uma empresa que você precisa ter uma fazenda, não era uma empresa que você precisa ter uma fábrica, era simplesmente uma empresa onde o pessoal arrumava um tanto de vídeo e começava a gravar aqueles vídeos ali, começava a alugar, e aquilo ali virou uma indústria de filme falso, que depois virou filme verdadeiro e que depois virou nada. E depois foi pulverizada, né? Tipo assim, é feio na hora que a gente vê uma grande corporação fazer um negócio desse, sabe? Tipo assim, é muito feio mesmo. Realmente é desgostoso a gente ver essa pessoa que dedicou 10 anos da vida dela para um negócio e aí chegou o Netflix e destruiu tudo, né? Aí fala, não, mas o Pirate Bay também ajudou a destruir. Fala, ajudou, cara, mas pelo menos o Pirate Bay, ele não ganhou rios de dinheiro com isso. Ele não pegou todas essas fontes de renda da classe média e concentrou num lugar só. Eu acho que o Pirate Bay, ele ganha dinheiro com propaganda, e eu nunca entendi as propagandas dele, né? Mas é diferente, né? Tipo assim, não é a Netflix, né? Não é, tipo, você vê uma grande empresa destruindo todas as outras, né? Tipo, o que foi que aconteceu, por exemplo, com o Google, né? Tipo, todos os buscadores de outras empresas foram literalmente quebrados pelo algoritmo do Google, né? Eu lembro que no início da década de 90, no Brasil, a gente usava um negócio chamado KD. Eu nem sei cadê o KD mais, porque o KD virou Yahoo e depois o Yahoo virou Google, né? E grandes corporações fazem a classe média diminuir, os consumidores ficarem massificados e ter pouco espaço para o diálogo, né? Do tipo assim, você não conversa com o dono da Netflix, mas você conversava com o dono da locadora, né? Ah, nem sempre vai ser um diálogo interessante. Realmente, eu acredito que os donos da Netflix deve ter gente legal e deve ter gente que deve ser um porre de chato também, né? Então, eu não sei, eu particularmente eu ando assistindo bastante mesmo coisas bem alternativas ultimamente, né? Tipo The Twilight Zone, né? Foi em 1959 a primeira série de televisão que durava meia hora, né? Primeira série de televisão que durava meia hora, tipo The Twilight Zone. É muito interessante também, fica a recomendação.